Esse assunto, ele vai adentrar nas garagens de ônibus de todo o Brasil, né? Sim. Vai. Isso é fato. Veja bem, os nossos maiores desafios que nós enfrentamos, na minha percepção, ela parte do princípio da mão de obra, né? Também dos altos custos dos insumos, como peça, pneu e combustíveis. Seja muito bem-vindo ao episódio número 46 do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece, esse projeto visa trazer conteúdos de qualidade na área de gestão de frotas e dicas essenciais que vão enxugar os custos da sua operação e aumentar a eficiência operacional. Para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Infleet e estamos aqui para mais um episódio do conteúdo. Já deixo aqui o pedido para você deixar seu curtir, se inscrever no canal, compartilhar com algum colega que você acha que pode ser interessante esse tema. E eu também estou aqui com o Flávio, né? O Flávio que está aqui com a gente, o nosso co-host aqui do podcast. Então se apresente rapidinho, Flávio, para o pessoal que não te conhece ainda. Valeu, Marley. Saudações a todos. Me chamo Flávio Oliveira, sou consultor e gestor de frotas atuando na área há 16 anos. E, como sempre, convidados especiais. Agradeço muito pela oportunidade, pois atuar nesse ambiente onde a gente fala informação relevante para o gestor de frotas é muito bom para mim. Eu vivencio isso há 16 anos e ter um espaço como esse é gratificante. Obrigado. Show de bola, Flávio. E só para você que não conhece a Infleet, nós somos o super app do gestor de frotas. Então, se você está buscando aí soluções para videotelemetria, telemetria, checklist, gestão de combustível, manutenção, com um ótimo atendimento, é só entrar no link da descrição e falar diretamente com a gente. Bom, hoje a gente está, como sempre, na verdade, Como sempre. com um convidado muito especial, né? Estamos aqui com o Celso. E aí, Celso, eu quero que você se apresente um pouquinho aí para o pessoal que está te ouvindo de casa, fale um pouquinho da sua história, o que é que você faz hoje e vamos partir para o conteúdo logo em seguida. Bom dia, desde já quero agradecer em nome da família Univale, né? Estamos aqui falar um pouco da gestão de frota, mas também vamos falar um pouco da Univale Transportes. O meu nome é Celso, como já apresentado, tenho 46 anos, estou há 18 anos aproximadamente na Univale. Hoje eu exerço a função de gerente da filial aqui na Bahia, onde atuamos com transporte fretado, turismo e transporte passageiro regular. Perfeito. Então, Celso, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. É um prazer real estar aqui contigo. Sei que esses 18 anos aí são de inúmeras experiências na área de gestão de frotas, vários desafios, né? Vários problemas, vários fios de cabelo que caíram já aí por conta dessa rotina, né, operacional aí bem puxada. E acredito que o conteúdo de hoje vai ser bem bacana. E para apresentar já o tema para quem está ouvindo de casa, é gestão de frota na prática. Então, o que ajuda ou te atrapalha? Então, Celso, já para a primeira pergunta, eu queria saber quais são os principais desafios que gestores de frotas enfrentam diariamente. Esse assunto, ele vai adentrar nas garagens de ônibus de todo o Brasil, né? Sim. Vai. Isso é fato. Veja bem, os nossos maiores desafios que nós enfrentamos, na minha percepção, ela parte do princípio da mão de obra, né? Também dos altos custos dos insumos, como peça, pneu e combustíveis. Mão de obra está escassa. A gente temos esse modal hoje muito perverso, o trânsito, essa questão da violência. Então, se percebe que as pessoas, às vezes, até migram um pouco de ser condutor de caminhão, de ônibus e de similares, em função dessa violência e também
embaraço do trânsito, né? Hoje, por exemplo, para se deslocar até o evento, nós ficamos em engarrafamento. Isso acaba atrapalhando muito. O ambiente estressante O termina ambiente. afastando essa mão de obra especializada. Exatamente. Então, a mão de obra, ela precisa muito desse apoio do gestor. O gestor não pode simplesmente entregar um veículo e é um apoio como um todo. E um outro desafio, né, que a gente tem percebido é essa questão dos altos custos de manutenção. Então, se você não tiver uma equipe na retaguarda fazendo um trabalho eficaz, isso vai dificultar para o investidor, para o empresário e também para a execução do dia a dia. Né? No tocante a combustíveis. Esse trabalho, né, da tecnologia embarcada é quem tem dado uma contribuição muito grande. Isso é prazeroso quando a gente inicia um trabalho de embarcar tecnologia e a gente fazer os comparativos. Como era antes e como ficou depois. Como ficou depois, né? Nós tivemos uma rica oportunidade de fazer um trabalho com o Flávio lá na unidade da Bahia e ficou muito claro isso. Quando a gente apresentamos os dados iniciais, o secundário e o resultado do momento. Eu não diria o resultado final, né? Porque esse é um trabalho contínuo. Exato. Então, esses são, na minha opinião, como gestor, desafios que enfrentamos no nosso dia a dia. Questão da mão de obra, os altos custos dos insumos agregado a um atendimento. Quando a gente fala em desafio, eu acompanhei um pouco a história do Celso na chegada dele aqui na Bahia. Ele veio de Minas Gerais para assumir o setor de transporte urbano de passageiros, metropolitano e urbano da região ali de Dias d'Ávila. E ele assumiu essa posição, fez o trabalho que tinha que fazer. Foi justamente na época que a gente fez a implantação da telemetria, fez um trabalho lá de redução dos custos. E aí, logo em seguida, ele foi para a gerência. E quando ele assume a gerência, falando de desafio, quando ele assume a gerência, vem a pandemia. Aí eu queria que você contasse um pouco essa história de como foi assumir um posto, um cargo de gerência e em seguida vir um desafio como uma pandemia, a paralisação dos transportes. Como ficou? Como foi a tua cabeça? Como ficou? Porque pegar algo que já é desafiador, como é a gestão de frotas. Exatamente. E num período como esse, onde se paralisa tudo, e não só se paralisa, o dado é que no ano seguinte à pandemia, ao início da pandemia, no ano seguinte, os custos de peças para manutenção aumentaram 60%. Sem que houvesse nenhum tipo de contrapartida dos contratos, né, do setor público com relação ao valor das passagens. Não houve contrapartida. Tudo foi absorvido pelo setor de transporte. Eu me lembro que o Celso ficou bem no olho do furacão. Bem, Flávio, veja bem, o maior desafio, ou seja, a maior oportunidade de você desenvolver um trabalho do ponto de vista diferencial ou diferenciado é justamente nesse momento. Então, o que é que foi feito? O que é que foi pensado? Né? E aí eu quero aqui agradecer a retaguarda da nossa empresa, né? Uma decisão unilateral. Então, teve vários fóruns, várias reuniões, porque não tinha só o desafio econômico, financeiro, você tinha um desafio social. O que fazer com esses trabalhadores? Com as pessoas que nos dá o apoio, né? Que faz a coisa acontecer, de fato. Então, foi feita toda uma estratégia. Como o setor fretado, ele, atendendo a algumas determinações da vigilância sanitária, das empresas internamente, eles não poderiam transitar com a capacidade máxima de 100%, então se reduziu a capacidade transportada e aumenta o número de frota. Então, parte desses trabalhadores, nós fizemos uma rota com eles. Inclusive, mandamos para Minas Gerais, para alguns outros projetos nossos lá. Então, essa foi uma forma
de absorver o máximo possível de mão de obra. Então, eu resolvi o problema que, na opinião da Unival, é um pilar, que é respeitar, garantir a remuneração do trabalhador e dar a ele uma sustentabilidade emocional, porque o cara começou, eu vou ser demitido, e isso aconteceu em várias empresas. Isso. No outro ponto de vista, e aí sim, aí o olho do furacão, como o Flávio citou, como que a gente absorve isso parado, sem produzir receita. Né? Então, teve aí um momento que a nossa diretoria, de fato, teve que dizer, olha, esse ano nós vamos ter que absorver aí a falta dessa remuneração e honrar com os compromissos, que foi o maior desafio, né? Então, você tinha lá veículos parados, depreciando. Você sabe que carro parado, você tem um potencial de maiores problemas com manutenção futura, quando você vai voltar a rodar com esses veículos. E naquele momento, interessante, Flávio, como que o planejamento estava em ascendência, né? A gente tínhamos trabalhado o orçamento de 20 com aquisição de frota. E compramos os carros no ano 19 para receber os veículos em 20. Eu lembro. E recebemos em plena pandemia, ou seja, eu estava com o veículo zero parado. Isso aí dor no coração, né? Dói no coração, passa pelo bolso e você... Mas eu lembro que você fez um trabalho forte na manutenção com relação à redução de custos. E forte com relação à telemetria, com relação à redução de custos. Isso. É exatamente isso, né? Como em algum momento do nosso bate-papo aqui, nós vamos falar um pouco disso, mas já antecipando, a telemetria ele é uma ferramenta aliada do condutor e do empresário. Né? Então, quando você tem lá o cara sendo monitorado a atividade dele e, consequentemente, a gente tem esses resultados, toda a equipe sai ganhando. Né? Então, o trabalho da manutenção foi isso, foi focar, fazer com excelência, dentro do planejado, executar de fato o plano de manutenção, que ele tem uma extensa ficha para ser checada. Isso. Então, isso foi muito bom. Né? E a telemetria, de fato, ela chega e muda o cenário de forma automática. Uma das coisas que eu quero destacar aqui na telemetria era um problema que eu tinha com multas. Então, eu tinha multas para... Todo dia eu recebia lá o cara lá do transporte. Ô, Celso, valida aqui para pagar, porque isso aqui foi multado. Espera aí, nós temos uma ferramenta aí, pessoal. Vamos chamar as partes envolvidas para a gente desenvolver algo que nos ajude a eliminar esse problema, ou reduzi-lo. E assim foi feito. Fizemos algumas cercas eletrônicas, delimitando aqui, eu quero uma velocidade de 70 km por hora. Então, foi mapeado e eu lembro que a gente não paguei mais multa. 10 km por hora menos. No trecho. Isso. E aí a gente teve um ganho muito grande. Porque você tinha um outro problema, né? Futuramente você ia legalizar o veículo, você tinha que chamar o nosso motorista. Rapaz, você foi multado, isso tudo dá desgaste. Com certeza. Então, a telemetria deu essa contribuição no tocante à multa e no tocante ao principal, o vilão, digamos assim, de um empresário, que é o combustível, né? Então, o cara estava baixando o pé, recebi um sinal, tiro o pé, já estou economizando. Aquela questão também que é muito relevante, que é a segurança, né? Freada brusca, você tem um risco de acidentar o passageiro. Curva brusca, né? Você imagine quem trabalha com o segmento que nós trabalhamos, que é o transporte de pessoas, né? De vida. Então, tudo aquilo era corrigido e depois a gente teve um trabalho também muito forte do Flávio, junto aos nossos instrutores, fazendo os devidos ajustes também para que a gente tivesse ali uma telemetria
também de excelência, né? Sim, sim. Então, ela deu uma rica contribuição, sem dúvida. E Celso, há quanto tempo mais ou menos você tem telemetria na frota? Na Bahia, iniciamos em 2020, 19, 20, começamos a trabalhar aí os estudos e aplicar. Agora, em outras unidades, a gente já tinha telemetria. E eu queria saber, você falou aí que o vilão é o combustível, né? Ele é. E muitas das vezes, o vilão também é visto como a telemetria para os motoristas. E eu queria saber como é que foi esse processo de aplicação da ferramenta, né, de telemetria na sua operação. Como é que os motoristas responderam a esse tipo de mudança? Como reduzir o conflito? Vamos. Exato. Deixa eu me localizar aqui uma pequena observação que eu fiz nesse ponto específico, né? Uhum. É um ponto que a gente fala bastante aqui, né, Flávio? Sempre. É esse processo de... O processo de implantação, os conflitos que surgem, como dirimir, como reduzir, como tentar trazer o principal colaborador, né? Acho que é o protagonista da história de uma empresa de transporte, o motorista, para esse engajamento maior com a tecnologia, para um engajamento maior com o transporte, com a empresa. Veja bem, eu fiz aqui só para nortear, porque isso está na mente, mas também é importante que a gente faça um passo a passo, né? Em nosso caso, o impacto foi muito positivo. Ficou claro que logo após a implantação, obtivemos melhores resultados. Nossa operação, em nossa operação, como a redução, né, que já falamos aqui do consumo de combustível, consequentemente, reduzimos os nossos índices de acidente e também baixamos nossos custos com a manutenção. Está lá na pergunta, aí depois, no tocante à implantação da tecnologia. Aí esse é o ponto de conflito, né? Os nossos colaboradores, no início, ficaram um pouco preocupados, né? Eu tive essa experiência lá em Minas Gerais. Eu tive em a primeira plataforma que instalou telemetria para a gente, eu tive a felicidade de, na época, eu ser o motorista instrutor. Então, é o Celso que vai lá levar o carro, instalar, testar. E lá também teve essa preocupação, né? Mas, quando os motoristas perceberam os benefícios que é a telemetria, eles começaram a nos dar feedback. Positivo. Rapaz, eu estava acelerando desnecessariamente, eu estava andando na banguela, né? Tem a linguagem regional, né? E, na minha visão, naquele dado momento, eu falei, pegar a senha, agora vamos aparar as arestas que tiver aqui, vamos chamar o provedor para a gente ir equilibrando. E isso, convivemos muito bem com a telemetria hoje. Muito bem mesmo. Mas o principal processo para reduzir esses conflitos seria o quê? Seria a autogestão do motorista, o próprio motorista se conscientizar? São processos de treinamento contínuo? São processos de implantar, dizer que é para fazer e pronto? Não, veja bem, ficou claro para mim que só tem uma forma de isso dar certo. O nosso pessoal de liderança ter uma aproximação com o nosso motorista. Né? E aí, sim, elaborar planejamento, treinamento, consulta do dado, né? Hoje, lá na nossa empresa, o Plínio está dentro dessa plataforma lá de dar manutenção na telemetria. Aí essa interface desse profissional com o instrutor é de fundamental importância, né? Porque só colocar no carro e deixar lá vai trazer resultados muito ruins, porque esse conflito que antes tinha do instrutor com o nosso operador, hoje é dele com o equipamento. Ele ele vai conversar com quem? Né? Ele tem que conversar com essa retaguarda. Sim.
né? Então, nessa linha, e eu percebo que lá na Univale isso é muito bem resolvido, Uhum. né? Então, tem todo um cronograma e quando você percebe alguns desvios, eles são tratados, porque é importante tratar os desvios, né? Faz parte disciplinar. Exatamente. Então, na minha opinião, ao receber os feedbacks dos motoristas, isso ficou bem resolvido, foi bem aceito. A Univale, ela foi um pouco além, né? Um outro ponto relevante é que nossa empresa desenvolveu o programa de reconhecimento dos melhores motoristas, premiando as melhores performances. Nós damos o nome desse programa de direção positiva. Ô, Celso, o que é isso? Fala um pouco. Uhum. Tudo bem, vou falar. Direção positiva é uma forma inteligente que a nossa retaguarda, norteada pela nossa diretoria, entendeu que é justo dividir essa redução de combustível, de vida útil das peças, essa rica contribuição que nós damos ao meio ambiente, porque se eu consumo 1 litro a menos, eu poluo menos. Exatamente. Né? Então, esse programa, ele é ranqueado. E ele é o resultado do motorista, não é o resultado do outro motorista. Então, é uma forma digna, fiel, justa Uhum. de medir e reconhecer. Então, quando a gente implanta, treina, cobra, o cara aprendeu, aplicou e se destacou, ele é premiado. Então, assim, para vocês que estão aí nos assistindo, que está tendo essa oportunidade de trocar essas informações aqui com a plataforma, eu acho que é uma coisa que todo gestor de frota deve defender diante da sua diretoria. É porque esse resultado ele é eficaz. Uma vez que você faz e faz com excelência e ainda é reconhecido, Coisa boa. é ótimo. Perfeito. Então, a Univale, ela tem esse programa, um programa muito bacana. Uhum. Essa premiação, ela tem duas formas de premiar, né? A gente premia no cartão alimentação, tem uns valores, né? Tem todo um parâmetro, e também com prêmios, né? Por exemplo, uma TV de 52 polegadas, naquele cara que se destaca, uma viagem, um voucher para uma churrascaria, ele, a esposa e filhos. Então, isso tudo foi uma forma, e eu defendo, assertiva, Com certeza. que a Univale desenvolveu. E aí a gente, ao longo desses anos, estamos colhendo os frutos, né? Uma vez que você planta, irriga, a tendência, sem dúvida, é colher. E isso é um ponto que a gente fala bastante aqui no podcast, né? E Flávio, a gente bate muito sobre esse ponto. Tem que reconhecer. Tem. As empresas têm que fazer esse programa de reconhecimento, porque no final das contas é bom a nível de felicidade na empresa, né? O motorista ele fica realmente feliz por estar gerando impacto e sendo reconhecido por aquele impacto. Naturalmente, o ser humano é movido a estímulos, né? Então, tem que ter esses reconhecimentos. A melhor forma de incentivar é reconhecendo, incentivando, Exato. bonificando. E assim, além dessa vantagem de felicidade da empresa, você tem a vantagem econômica também, porque no momento que você passa a reduzir vários outros tipos de custo por essas ações, redução de multas, como o Celso mesmo trouxe aqui, a gente tem uma redução de custo e o reconhecimento, ele com certeza ele é mais barato do que os custos de multa, o custo de acidente, entre outros. Qualquer custo de insatisfação. Exatamente. Porque a produção vai lá embaixo também. E te leva a um outro custo que temos que levar em consideração, que é o turnover. Sim, então, exato. Quando você troca um profissional, depois de todas essas etapas, que é a etapa de contratar, preparar, treinar, conscientizar, então envolver. E aí, quando você tem dentro de uma tecnologia embarcada, um item que te auxilia nisso, tem que usar, tem que explorar, né? Então, nós ficamos muito
grato. Quando o problema surgiu, opa, peraí, tanta multa, nós temos uma solução para isso aqui, vamos... E foi bem aceito, né? E aí, nessa briga, né, nesse cabo de aço, né, cabo de guerra, o motorista, não, porque eu vou atrasar o horário e tal, não sei o quê e tal. Eu disse, calma, rapaz, vamos para o teste. Depois nós vamos ter o resultado. Sim. E não recordo que, em função dessa determinação, a gente atrasou o horário, porque não atrasa, né? Sim. Então ficou... Mas partir da empresa, dar ao operador, ao condutor, partir da empresa, dar a ele essa tranquilidade, não, calma, vamos fazer. Vou fazer do jeito certo. Faz assim. Se precisar, a gente conserta de outra forma, mas vamos fazer. Dar essa tranquilidade para o motorista fazer é fundamental. E essa proximidade que você falou do gestor de frota com os operadores também é fundamental. Porque se não tem essa proximidade, se ele não tem essa tranquilidade, o medo que ele tem de repente, não cumprir a sua função, o seu propósito, o seu horário, o seu roteiro, vai fazer com que ele realmente busque outras soluções. Muitas vezes arriscadas, busque soluções muitas vezes irregulares, fazendo com que ele, como operador, os colaboradores, os clientes e o trânsito em si corra risco. O empresário, Flávio, foi importante a sua colocação. Ele tem que entender que a relação interpessoal ela não pode ser feita pela tecnologia. Exato. O calor humano tem não que pode apagar. Não pode apagar, em hipótese nenhuma. Então, a nossa estrutura, ela tem essa base, ou seja, eu tenho lá na ponta o motorista, o instrutor de motorista. Esse cara, ele é fundamental, né? Ele é o termômetro. Ele está medindo o tempo todo. Inclusive, ele traz para a gente dados relevantes. Olha, o carro está muito cheio, nesse horário está muito vazio, né? Então, ele é o gestor de frota inteligente, ele tem um instrutor colado com ele. Bota o sobrenome dele no instrutor, né? E o motorista tem que ter nessa pessoa uma confiança, assim, extrema. Então, a nossa estrutura é o nosso motorista, antes do motorista, toda a retaguarda de recursos humanos, provendo treinamentos, buscando os parceiros, para que esse tenha conhecimento eficaz do que é ser um condutor de vidas. Depois nós temos o nosso motorista instrutor, que é esse cara que faz o meio-campo. Esse meio-campo, né? Ele consegue escalar o melhor time para o atendimento de turismo, aquele cara que tem a tendência de ser mais urbano, esse que tem uma conectividade maior com o fretamento. Ele tem essa... Porque, às vezes, é muito importante eu saber escalar o colaborador no lugar ideal. No lugar correto. Né? E aí depois eu tenho o coordenador, é aquele cara mais pensante. O instrutor traz a demanda, ele analisa, e aí como é que é isso aqui, o que é que a gente pode melhorar, né? Nós recebemos lá em 2020, quando eu, aqui na filial da Bahia, sou promovida ao gerente da unidade, o Plínio foi para campo e ele começou a trazer para a gente coisas assim, bacana, vou reduzir a quilometragem ociosa aqui, esse horário aqui ele está ocioso, a demanda está muito aquém do que nós precisamos para manter. Então, esse intercâmbio, ele é muito importante para o gestor de frota. Então, voltando no início da minha fala, você que é proprietário, investidor, pense nisso com carinho. Essa estrutura ela é fundamental. Ela é vital para que as coisas funcionem bem. Depois tem a gerência. A gerência é aquela decisão mais estratégica. E aí a gente tem ainda, no caso da Univale, um pano de fundo muito importante, que é a nossa diretoria com toda a estrutura de matriz. Então, é importante, né? Então, tecnologia é importante? Sim.
A chama humana não pode apagar, Não pode. de forma alguma. Eu gostaria de deixar registrada essa dica, porque é importante. Senão a gente faz o seguinte, olha, eu vou ter um investimento aqui de telemetria e tal, coloquei no carro, acabou, o resultado vai vir. Não, não vai. Não vai porque imagine lá o cara com dúvida e precisa de um parceiro. E aí a gente tem na estrutura um cara que já foi motorista, é motorista, então ele tem a credencial, está habilitado para fazer esse intercâmbio, né? E é legal quando você traz o resultado para a gente. Rapaz, o cara estava negativo X, agora está positivo Y. Aí você traz ele e fala, olha, cara, semana passada você estava assim. Olha como você está essa semana. E aí o cara começa a ganhar interesse. Ele, pô, exatamente, rapaz, eu sou capaz. E é capaz. Sim. Né? Eu digo aos motoristas que eles fazem milagre. O cara pegar um ônibus em Nova Dias d'Ávila, trazer até Itapuã, essas adversidades todas que tem de trânsito, tempo, não é uma coisa simples, né? E saber que cada um embarcado ali tem uma vida, uma família, uma história. Então, esse trabalho que nós estamos tendo, essa rica oportunidade aqui de contribuir com as pessoas, né? E pessoas depois devolver lá no podcast algumas da devolutiva, né? Eu gostei daquela fala, daquela situação, na minha empresa não tinha, eu vou colocar. É relevante isso, na minha opinião. Sim. A função do podcast é trazer informação que seja relevante para o nosso público, o gestor de frota que está nos assistindo, esses insights, esses pensamentos, essas ideias, né? Que possa realmente contribuir. A nossa função aqui é essa. Exato. E tem uma frase que você falou, Celso, que realmente ela é muito boa. A comunicação interpessoal não pode ser feita por tecnologia. Não pode. Isso é um ponto que a gente vem batendo na tecla desde o início aqui do podcast. É o que a gente vem aprendendo cada vez mais. A gente trouxe aqui uma psicóloga para falar justamente sobre como lidar com motoristas de forma geral. Foi um episódio excelente, né? Ela falou muito sobre essa comunicação interpessoal, de ter essa percepção também de mudanças de comportamento, de práticas que a gente pode fazer para que a pessoa ela consiga se sentir mais confortável ao trabalhar, com ergonomia de trabalho melhor também e estimulada, né, principalmente. A gente estava falando até sobre agora essa parte de reconhecimento, uma história que ela é bem bacana, que eu sempre gosto de contar aqui, que é um dos nossos clientes, assim, comentando assim, né, brincando, falou que realmente, às vezes, vale mais se os motoristas da operação reduzirem a zero o número de acidentes, vale mais a pena ele conseguir reduzir a zero de acidentes e sortear uma Ferrari do que pagar todos os custos que tem envolvido um acidente. Exatamente isso. Quando eu estava lá na liderança, na coordenação de linhas, aí você me fez eu lembrar do Reinaldo, um técnico de segurança nosso, que ele foi até a minha sala e falou, seu Celso, eu gostaria de conversar com você, se você me daria uma dica aí, rapaz, para a gente trabalhar essa questão da redução de acidente. Eu falei, Reinaldo, perfeito. Faz um dever de casa para mim. Traga para mim os últimos custos dos últimos 6 meses de acidente. Traga para mim, para a gente conversar. Aí ele tabulou lá, trouxe. Pronto, agora marque com os 10 motoristas envolvidos em acidente, para que a gente possa trazer eles para um fórum, mostrar isso para eles, né? E você contrata um motorista para ele conduzir o seu veículo, o seu bem maior, que é o seu cliente, e não para danificar o seu veículo. Então, eu falei da direção positiva, mas eu tenho que ser justo. Tem que fazer uma correção nos custos indesejados e que foi por falta de habilidade, né? Por falta de atenção ou coisas desse tipo. E aí, quando chegou, teve um caso curioso que o motorista falou com o técnico de segurança, com o gestor, e o gestor na época era eu, falou assim, rapaz, eu só toquei no retrovisor,
Só toquei no Foi só um... Tirei a tinta. Então, tá. Pegamos as câmeras de monitoramento e aí danificou. O custo deu R$800. E aí a gente dividiu para ele, né? E aí, nesse momento, e aí é importante, e é muito importante que o gestor ele esteja conectado às coisas para que ele não seja uma ferramenta de cobrança, e sim de esclarecer para o trabalhador a importância dele conduzir com segurança, né? E aí eu brinquei com ele, falei, eu vou preservar o nome dele. Falei, olha, veja bem, é em torno de R$80 uma internet aí de qualidade aí para você se conectar, ver seu podcast e fazer aí as suas pesquisas no Google. Tá bom. Aí agora você, dado o acidente que nós avaliamos, e aí você concordou que foi um descuido seu, quando chegar em casa, você vai falar com a dona Maria que você vai cortar a internet dela por 10 meses, para você pagar isso aí. O que é que eu quis dizer para ele? Que uma decisão insegura, sem fazer a análise perfeita, tira de dentro da casa dele essa internet, ou seja, desconecta ele do mundo. Aí ele, qual que foi o propósito? Foi tocar ele. Disse, olha, rapaz, eu preciso, nas manobras principalmente ali, que o motorista, se você analisar acidente, ele normalmente é nas pequenas manobras que dá o problema. Ele vai daqui para São Paulo. Na hora de estacionar, esbarra. Então, esse momento. E ele, no momento, agradeceu bastante e tal. E aí eu complementei para ele. Agora, esse é um problema do ponto de vista financeiro. Agora, do ponto de vista profissional, ficou um registro seu. Você se envolveu em um acidente. Exatamente. Do ponto de vista imagem da empresa, eu tenho no meu histórico mais um acidente envolvendo um veículo da frota. Então, é um momento que eu acredito, né, você, gestor, você que faz a parte de segurança da sua empresa, faz esse bate-papo com as pessoas, conscientiza. Essa questão da conscientização é vital. Tem um outro ponto, Celso, que todos nós devemos estar atentos, que é com a violência que hoje está instalada na nossa cidade. A gente nunca sabe de quem é o retrovisor que a gente está encostando. Exatamente. E que algo que parece tão simples pode se transformar e se potencializar em algo muito grave. Exatamente. A depender de como aquilo ali é tratado. Isso está muito evidente, né, Fábio? Você liga a TV, o cara está arrancando o extintor, o outro está jogando uma pedra. A coisa está bem complicada. Na flor da pele. Isso. Essa é a realidade. Então, o gestor que vai ter acesso a esse conteúdo, ele precisa estar próximo da equipe. Precisa. É importante demais. Eu queria falar porque eu trabalhei na implantação do processo de telemetria lá na Univale, aqui na sede da Bahia. E eu vi como a coisa acontece, né? O carinho, o cuidado que eles têm na realização de tudo que eles fazem lá dentro. Eu fui bem exigido nesse contexto, eu fui bem exigido. Foi uma das empresas que desafiou, né, a busca pelo resultado, me desafiou pela busca do resultado, e nós tivemos resultados bons. E aí eu queria ver com ele se todo esse contexto, esses desafios que foram gerados, que foram impostos, ajudaram a Univale a conquistar a premiação, que é o 3º ano seguido que a Univale agora conquista uma premiação importante. Nós fomos a empresa premiada como a maior e melhor no segmento de fretamento e turismo.
E esses desafios, você acha que esses desafios impulsionaram vocês para essa conquista, né? Ou a tecnologia ajudou vocês a alcançar isso? Como é que você vê isso? Olha, Flávio. Porque vocês estão premiando, É, né? E eu acho que isso é até um plantio. Eu acho que o gestor de frota precisa saber disso, que a gente faz uma plantação e a gente vai colher. Porque a gente está premiando, a gente está com as melhores práticas. Em algum momento a gente vai colher isso. É assim como a Inflit também, que a Inflit também tem aí uma mesa cheia de troféus e premiações. Alguns prêmios. Alguns prêmios, é, Então, é porque tem realmente se empenhado nas melhores práticas. correto. Né? Em algum momento vai escolher isso. Como é que foi pelo menos 3 anos? Veja bem, minutos atrás eu falei da colheita, né, da planta, da irrigada. E a tecnologia, né, uma vez que você tem o balanço seu avaliado, como é que você tem um melhor balanço? Se você gasta menos. Se eu tenho uma telemetria, já respondendo ao Flávio, que não permite que o meu motorista exceda a rotação, porque é desnecessário. Exato. Né? Você que está nos assistindo aí sabe e conhece que se eu preciso de uma rotação X para fazer uma troca de marcha, o que passar daquilo é desperdício. A tecnologia na veia nos ajudou na premiação. Se eu tenho uma tecnologia que eu consegui colocar cercas para que eu não tenha um custo desnecessário com infrações de trânsito. Isso tudo vai melhorando o meu EBITDA. Ou seja, vai irrigando a minha premiação. Então, é nessa linha que eu respondo. Uma outra coisa, aí falando da tecnologia embarcada, quando eu premio o meu colaborador. Então, esse cara ele é motivado a continuar fazendo as práticas corretas, né, respeitando os limites que foram ali, não imposto, estudados, né, que isso tem que ficar muito claro. E o que não é premiado é estimulado a querer premiado, ser. Exatamente. Então, assim, é importante isso, né? Não é uma imposição, né? Só, olha, foi feito estudos. Olha, com RPM X é a melhor performance desse motor. Então, o que nos conectou ao 3º ano consecutivo, a premiação, parte dela, a tecnologia, não tenho dúvida nenhuma que deu a contribuição dela. Não tenho. Aliada à chama da relação interpessoal que nós citamos. Então, esse conjunto, ele nos leva a checar aquele planejamento. Então, com certeza, a tecnologia tem e deu a contribuição para que a gente esteja aí em momentos de alegria, né? Esse ano eu não fui à premiação, né? Até porque nós temos uma empresa com bastante colaboradores e todos têm o direito a esse momento ímpar, né? O ano passado eu tive o privilégio de ir lá para a premiação e assim, nos leva a melhorar cada vez mais aquilo que nós já fazemos. Sim. É aquilo que acontece com o motorista. Quando ele é premiado, ele quer continuar sendo premiado. Com certeza. Mas ninguém gosta de descer de patamar. Mas isso também está provocando a concorrência aqui. E, de certa forma, vai fazer com que aqueles que ainda não alcançaram queiram alcançar também. E vai fazer com que a gestão de frotas, consequentemente, melhore de nível, aumente de nível, seja mais eficaz, eficiente. E todo mundo ganha, né? Porque todo mundo sai ganhando. A gente vai ter trânsitos, ruas, vias mais seguras, por exemplo. Exatamente. Né? Menos emissões de CO2, por exemplo, também a gente vai ter. Né? Então, tudo isso é bem importante. E aí eu já queria até te fazer uma pergunta, Celso. Como você aborda essa questão de segurança, de sustentabilidade, eficiência operacional dentro da sua gestão de frotas? Veja bem, nesse ponto, a nossa abordagem ela é sempre no sentido de mostrarmos aos nossos colaboradores a importância de conduzir de uma condição segura, né?
essa abordagem, já falamos aqui em algum ponto, mas esse contato do nosso instrutor, da nossa liderança com o nosso operador, com o nosso motorista, o nosso colaborador, é justamente conscientizá-lo, né, que precisa sair no horário combinado, uma vez que o trânsito lá engarrafou, não fazer compensação futura. É melhor a gente justificar. Olha, infelizmente o trânsito não contribuiu com essa viagem, nossa programação era hora tal, estamos chegando e com segurança agora. Então, esse ponto, ele é discutido assim o tempo todo, né? Na nossa abordagem, no tocante à segurança, planejamento, treinamento, DSS, aí aproveitando a tecnologia, mandamos vídeos em grupos de WhatsApp, informativos, né? E isso está tão conectado à nossa empresa que os nossos colaboradores estão na via, tem uma condição adversa, já manda nos grupos. Sim. Olha como que isso está tá bem impregnado, né? Uma impregnação do bem. Então, assim, toda a nossa abordagem ela é nesse sentido, de dar conscientização aos nossos colaboradores da importância de conduzir com segurança, né? De tirar as notas de pontos que eles observem que precisa ser corrigido nos veículos, né? Você tem uma preventiva, mas a gente está falando de veículos que estão circulando e a gente tem um time entre uma preventiva e outra, e às vezes você tem ali algum ponto que precisa ser corrigido, né? As chamadas manutenções corretivas. Então, toda a abordagem, né, nos momentos de reuniões, de DSS, palestras, é nesse sentido para a gente manter a segurança como nosso pilar principal. Você como gestor, agora como gerente, você foi para a instrução, né, que é mais operacional, está mais ligado ao operacional, e agora você está na gerência, que você precisa dirimir alguns outros conflitos. A gente falou do conflito da implantação da tecnologia, Certo. mas existem outros conflitos, principalmente com relação à indisponibilidade de alguns veículos. Porque o operacional, e esse é um conflito que a gente às vezes fala aqui, mas eu queria ver com você como gerente agora, né? Manutenção geralmente fica levando a conta de muita coisa. E a operação precisa do carro, né, Plínio? A operação precisa do carro e o carro está na manutenção. Como dirimir esses conflitos? Olha, aqui tem a pergunta, ela vai conectar a sua, né? Além disso, como gestor de frota, fica mais atento com a manutenção dos veículos. Aí vamos chegar nesse ponto. Como que nós tratamos lá na nossa empresa, né? Nós temos vários indicadores, vários. Nós temos um BI, nós temos um Fluig, uma plataforma onde a gente faz os registros de treinamentos e palestras e assim sucessivamente. E nós temos também uma questão muito, muito relevante, que eu entendo como relevante, que eu não posso falar para vocês aqui, em que o meu motorista instrutor, o nosso coordenador, ele tem uma ponte com o motorista. Aí agora nós vamos inverter um pouco do papel, respondendo ao Flávio. Nós temos reuniões periódicas para tratar isso, para que não haja indisponibilidade da frota, né? Aliado a um bom planejamento. O que é um bom planejamento? É eu ter o saldo de reserva confortável, equilibrado, né? Porque se você for nesse conflito, se eu for ouvir o pessoal da operação, eles querem 20%, 30% de margem de reserva. Aí, se eu mudar de sala, for para manutenção, eles querem mais uns 10%. Aí o negócio fica inviável. Exato. O negócio fica inviável. Quebra a viabilidade do negócio. Exatamente. Então, você que é gestor de frota ou que é o idealizador, né, o pensante, né, que está aí dando sequência à empresa do seu pai, ou que vai
Está se preparando para Está isso? se preparando para isso? Isso aí é fundamental, é muito importante. Porque esse conflito ele já foge um pouco do convencional lá, operacional do motorista e vem para as pessoas que normalmente, né, já têm uma cabeça melhor. Então, é um conflito maior, mas mais fácil de resolver. Porque você começa a trazer os dados, mostrar para o cara, olha, sua operação, ela com 10% de reserva, a gente tem uma margem de contribuição X. Se eu aumentar, eu perco ela. Se eu aumentar novamente, eu entro no negativo. Né? Porque o empresário também ele não quer que o carro dele ande na rua para fazer propaganda. Né? As pessoas estão aí. Quanto vale uma empresa? Eu coloco no fundo de investimento, não tenho dor de cabeça nenhuma. Exatamente, o negócio tem que ser viável. Tem que ser viável. Uhum. É uma das premissas que eu falo para o meu público. Olha, pessoal, os investidores poderiam estar com isso investido. Está gerando trabalho para a gente, está gerando a oportunidade da gente desenvolver pessoalmente, profissionalmente e ainda garantir o sustento da nossa família. Então, nesse ponto, nós temos algumas reuniões periódicas e aí a gente tem, agora já no pano de fundo, pessoas analisando os dados, o comportamento. Opa, hoje de manhã, quantos carros estava? Está o saldo de reserva ou tem algo a mais? E aí ficou pro gerente mesmo, viu, Flávio? Não é outro, não. É a manutenção que não solta aquele carro está na manutenção já tem uma semana. Manutenção, estou passando lá, está dando telha de aranha. E aí você vai lá, aí você sai desse conflito, olha para você entender como é importante o gestor de frota estar preparado. Quando você chega lá na manutenção, você vai para um outro conflito agora, que é a reposição de peça. Exatamente. Porque às vezes você tem um conflito e ninguém é culpado. Uhum. Às vezes o fabricante é o culpado. Às vezes você tem o dinheiro, você tem o profissional e você não tem a peça. No nosso caso, nós temos um almoxarifado bem calibrado, com peças de aplicação direta, né, aquelas emergenciais, a gente já sai no mercado e compra. Normalmente são peças que a gente não troca com tanta relevância. E aí a gente temos o giro de estoque. Então, não tem como fazer gestão de frota, eu vinha conversando isso com o Plínio, sem ter essa conectividade. Lá da ponta, a menina que limpa o carro precisa do sabão. Quem compra o sabão é o almoxarifado. Né? Então, quem toma conta disso tem que controlar o sabão, senão ele acaba. Né? Então, é uma coisa que eu acho que toda empresa tem. Né? Você aí que está me assistindo esse grande momento aí de troca de experiência, se tiver algo que possa contribuir também, manda no PV nosso. Isso. Porque você tem essa necessidade de pôr o carro na rua, mas tem que entender também, né? Eu acabo sendo um felizado por ter passado pela instrução, ter sido motorista. Antes de adentrar na Univale, voltando um pouco lá do início da minha apresentação, eu fiquei um bom período com caminhões em terraplanagem, em grandes obras no Brasil. Isso acabou contribuindo. Então, quando você tem toda essa experiência, fica mais fácil fazer esse controle, fazer essa... não é administrar o conflito em si, é mostrar para os envolvidos as coisas, como que ela acontece. Né? Porque às vezes o cara que está lá dirigindo, o cara não tem noção nenhuma. Que tempo que leva para descer uma caixa, trocar um kit de embreagem e pôr essa caixa no lugar. Precisa entender isso, né? Então, tem hora que eu faço esse papel, chamo lá o gestor do contrato ou da linha e diz, vem cá, você tem ideia qual o tempo que nós gastamos para fazer isso aí? Não, calma, vamos lá ver. O que é que eu faço com isso? Eu estimulo ele a cumprir as regras, porque ele também tem que ser cumpridor de regras. O que é cumprir as regras? Eu tenho uma plataforma que me sinaliza, olha, o carro número tal está se aproximando da sua preventiva.
Então, uma vez que ele é selecionado, aí o gestor de frota tem que ser o parceiro da manutenção. Né? Tem que planejar. Só está aí o carro para você dar a manutenção. Isso acontecendo, nós vamos ter uma operação eficaz. Não acontecendo, aí entra o gerente, se necessário. Vamos ver o ponto de ruptura. Né? Esse ponto aqui não está legal. De repente, é o que eu falei, né? Nós estamos com um problema lá no fornecedor. Ele precisa também conhecer a minha necessidade. Uhum. Uma vez que esse fornecedor conhece, não necessariamente você tem que trocar fornecedor. O fornecedor é seu parceiro. Tem que trazer ele, envolver ele no seu dia a dia. Olha, se você não me entregar até a hora tal, eu não entrego o carro no dia seguinte. De manhã eu não vou ter como trazer a outra preventiva. Uhum. Então, isso aí é um desafio, sim. Você que é gerente, que está aí na fila de espera para ser o gerente, já vai incorporando aí administrar esses conflitos. Perfeito. Celso, queria agradecer demais aqui a sua presença. A gente tinha mais perguntas para fazer, mas chegou no tempo. Realmente foi um conteúdo bem rico, né, Flávio? A gente chegou aí e falou bastante sobre várias coisas da prática da gestão de frotas. Então, eu queria realmente agradecer aqui a sua presença, de ter passado esse conteúdo para a gente, ter trocado bastante conhecimento. E acredito que o gestor de frotas que está assistindo também absorveu bastante coisa para aplicar hoje mesmo, né? No momento que ele está ouvindo aqui, ele já está conseguindo aplicar, porque você me mostrou coisas bem práticas, né? Bem do dia a dia. Bem do dia a dia mesmo. Eu acho que é de fácil absorção, não é algo que está muito além, está fora do controle, né? Então, queria agradecer aí novamente a sua presença e já fica o convite aqui para você vir mais vezes, para a gente fazer as outras perguntas que a gente ficou aqui pendente para você. Trazer o gestor de operações e o gestor de manutenção juntos, para a gente resolver logo essa situação. Esse problema aí. aí. Combinado, então. É isso, Celso. Muito obrigado, tá? Pela sua presença. Já concluindo, né? Agradeço a oportunidade em nome da família Univale. Uhum. Nós estamos onde estamos porque somos família. Né? Temos problemas? Sim, temos. Temos solução? Buscamos juntos. Né? Quero agradecer também aí ao Flávio, né? Que esteve na nossa unidade, já expôs aqui no nosso podcast, onde a gente conseguiu, em diversos momentos, né, equilibrar a tecnologia com o operador dela. Né? Esse é o maior desafio de quem está provendo aí tecnologia. Tá bom? Muito obrigado. E podem contar, sim, com a equipe Univale, com a equipe do Celso e dos meus pares. Maravilha. Show de bola. Pessoal, quero agradecer também a todos vocês que assistiram aqui até o final. Então, já vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, deixar seu curtir, seu comentário falando o que achou desse episódio. Compartilhe aí também com algum colega que você acha que pode ser interessante esse tema. Então é isso, até a próxima e tchau, tchau.